só uma pitada. Vai uma pitada aí? Tá pronto! Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como estamos aí nesse dia de hoje? Hoje eu tô trazendo para vocês um pitada, como podemos ver. E eu tô aí com a história, com o relato e com o desabafo da Cristiane. Então, bora começar? A Cristiane, ela tem 46 anos. Ela é uma mulher adulta que é divorciada e por questões aí da vida, devido ao tempo também e algumas coisas que aconteceram, né, a velhice dos pais, ela se mudou para morar com os pais. Depois de um tempo, o pai dela veio a falecer, isso já tem um tempinho, e agora ela mora com a mãe. E devido a todas essas questões que aconteceram, quando ela foi morar com eles, ela levou o filho também, né? Ela se divorciou, então para ela, até em questões de facilidade com o filho, que ainda era uma criança. Então, essa foi a forma que ela achou e essa é a conotação da casa dela hoje. Mora ela, a mãe dela e o filho dela. O filho dela trabalha de turno, vou colocar o apelido dele aqui de Léo para facilitar pra gente, e a mãe dela de Dona Vera. Enfim, então moram Dona Vera, Cristiane e Léo nessa casa. O Léo trabalhando de turno. O que acontece, gente? A mãe dela, por ser uma pessoa mais velha aí, mesmo morando em uma cidade que tem a rotina aí um pouco mais corrida, né? Ainda tem aquele costume de ter uma boa parceria ali com sua vizinha, ter uma boa comunicação e elas se veem sempre, conversam e tudo mais. A Cristiane, ela trabalha em um hospital. Então ela tem um horário fixo ali no hospital, mas ela tem que chegar bem cedo. Ela pega no hospital em torno de 7 horas, então ela tem que acordar bem mais cedo que isso, se arrumar e pegar o ônibus para chegar até o hospital. Então ela acorda aí em torno de 6 horas, 5h30, enfim. Como é hospital, ela trabalha numa rota um pouco diferente, com horários diferentes, então ela chega em casa, tem vezes que 4 horas, tem vezes que 5, tem vezes que 6 horas. Vai depender aí da demanda do que ela presta o serviço lá no hospital. Acontece que, como a mãe dela tem esse costume com vizinhas, ainda também existe uma cultura, não sei como que é na região de vocês, inclusive vocês podem até falar isso para mim. Mas aqui na minha região, o pessoal ele tem um costume que, por exemplo, se vocês moram um pouco longe, né, umas 4 horas de distância de uma casa de outra pessoa, ou um pouco mais, e vocês são parentes, mesmo que distante, existia aí uma cultura muito forte antigamente de ir visitar essa pessoa e ficar na casa dessa pessoa 15 dias, 30 dias e às vezes até mais. Deus me livre. Eu já falo, Deus me livre, né? Eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas coisas. Se não for meu pai, meu irmão ou minha namorada, gente, esquece. Não precisa vir na minha casa para ficar 15, 30 dias. Esquece, né? As pessoas que são mais próximas, tudo bem. Até uma questão de necessidade, não tem onde morar, vai ali morar com você. Uma pessoa que você tem muito apreço, muito carinho, que você vai dar uma força. Agora imagina vir uma tia-avó para ficar na sua casa 15, 30 dias. Muitas dessas vezes, gente, quando isso acontecia, as pessoas vinham para sua casa e não queria nem saber, não ajudava com conta de água, de luz, não ajudava com compras. Inclusive, tem uma pessoa que eu conheço que tinha um parente aí que depois ela descobriu
que esse parente fazia assim, ficava junto com os filhos, tá? Não era sozinho, não. Junto com esposa e filhos. Ele perdeu o emprego e aí ele começou a ficar 15 dias na casa de um parente, 20 na casa de outro, 30 na casa de outro, porque aí, né, ele não ia precisar pagar água, luz, não ia precisar pagar compra, nem nada do tipo. Vou trazer essa história mais pra frente pra vocês. E aí, esse era o costume, né, gente, antigamente. Então tem toda essa conotação, pelo menos aqui na minha região, né, que isso fica um pouco enraizado e as pessoas mais velhas têm isso muito firme. E também tem firme essa questão de, mesmo que seja uma cidade com rotina mais corrida, se a pessoa ela é ali mais velha ou conhece muito aquele vizinho, aquele parente naquela cidade, tem o costume de ir para bater papo e visitar, mesmo que mora na mesma cidade. E assim, muito legal, né, gente? Você visitar uma pessoa e ir ali. Mas essa vizinha da Cristiane, ela vai na casa da Cristiane quase todos os dias. Quando a Cristiane tá saindo para ir para o trabalho, essa vizinha já tá acordada, batendo palma ou tocando a campainha da casa dela para poder tomar café. E como ela vai tomar café com a mãe dela, né? Ela não pode falar nada. E às vezes aí, quando ela tem uma folga ou quando acontece alguma coisa no trabalho e ela tem que pegar a parte da noite e ela quer dormir até mais tarde e tudo mais, essa vizinha já chega batendo palma, tocando campainha e aquela coisa, né? Falando que vai tomar um café e quase todos os dias ela vai tomar café na casa da Cristiane. A Cristiane mora com a mãe. A vizinha, basicamente, ela vai ali, ela conhece a Cristiane, conversa com a Cristiane muito ainda. Às vezes até garra e prende a Cristiane um pouco ali para ir para o serviço, mas ela tá indo ali conversar com a dona Vera. Então, a Cristiane, né, não pode falar muita coisa e fica ali daquele jeito. E chega momentos que incomoda, inclusive, o Léo, porque ele trabalha de turno também, então imagina, às vezes ele trabalhou a noite toda, chegou em casa cansado, tem dia que ele tá chegando na hora que a vizinha tá chegando na casa, e aí ele vai dormir e essa vizinha conversa alto, sabe, fica conversando, às vezes a mãe da Cristiane não tá querendo nem conversar, né, ela já percebeu isso, tanto a Cristiane quanto o Léo falaram sobre isso, que às vezes a dona Vera parece que nem tá afim de conversar. Mas essa vizinha fica inventando assunto. Essa vizinha é muito fofoqueira, muito curiosa, fica querendo saber de tudo da vida delas, quanto que a Cristiane ganha no serviço, quanto que o Léo ganha. O Léo comprou uma moto, quanto que custou a moto do Léo, quanto tempo que o Léo tirou carteira, quanto que foi pro Léo tirar carteira. Se o Léo tem cartão de crédito. Gente, umas coisas assim, sabe? Sem necessidade alguma. Não tem nada a ver com a sua vida. Pra que você quer saber da vida do outro? Então, assim, tem coisas que não remetem a outra pessoa, remetem apenas à pessoa que tá vivendo aquela situação. Então, você não tem ali que saber exatamente tudo o que acontece na vida do outro, né? Mas ela vai lá, bate a palminha dela para entrar na casa e ficar conversando alto, tomando um cafezinho e atrapalhando as pessoas. E já aconteceu, inclusive, assim, de às vezes ela vai de manhã tomar café, de tarde, e teve dias dela mandar mensagem para a Cristiane ou para a mãe da Cristiane, 11 horas da noite, para perguntar se tinha café na casa delas, que ela queria ir lá bater um papo. E às vezes vocês podem questionar assim, ela deve ser uma senhora sozinha, né? Ela não deve ter aí alguém para conversar e tudo mais. Mas não, gente, ela mora com a sobrinha, com a filha, com a neta, ela leva a neta na escola, ela tem a rotina dela, ela costura, ela borda, a vizinha, tá? E ela já participou até de alguns grupos, né? Para bordados,
grupo de igreja, essas coisas, para poder conversar, para poder ter também ali uma interação com outras pessoas. Foi algo até que a filha dela, né, falou com ela, incentivou. A Cristiane também falou, porque achou que talvez até iria diminuir um pouco, mas ela não diminui. E ela continua indo na casa da Cristiane, fazendo as mesmas coisas. Tem aí a mania de ficar pedindo dinheiro emprestado. E aí, gente, é aquela coisa, ela pede dinheiro emprestado ali para elas, às vezes sem precisar, ela fica pedindo dinheiro emprestado, porque a Cristiane sabe que ela é aposentada, a filha ganha bem, a sobrinha ajuda dentro de casa. E assim, sem ser nessa conotação, né, de estarem conversando exatamente sobre isso, mas a filha dessa vizinha já falou que a mãe tinha dinheiro guardado, que a mãe poderia fazer uma coisa ou outra, reformar a casa, enfim, elas estavam conversando ali amenidades e acabou surgindo esse assunto, e muitas vezes essa vizinha ela pede dinheiro emprestado. Assim, gente, sem um motivo assim específico e plausível, sabe? E aí a Cristiane, ela tá incomodada com essa situação porque ela mora junto com a mãe. Nesse momento, a mãe já tá um pouco mais velha, então a Cristiane, ela não tem aí a intenção de morar apenas com o Léo ou morar sozinha e o Léo morar sozinho e deixar a mãe sozinha, sabe? Ela tá num momento que ela quer ali continuar com a mãe. A casa é própria, tem um quintal, tem a história toda de vida delas ali dentro daquela casa. Então, ela não quer mudar, né? Não quer vender a casa, desfazer da casa. Não quer mudar porque ela tá ali cuidando da mãe, né? Ela tem um irmão que mora em outro estado. Então, assim, eles conversam, ele vem às vezes e tudo mais. Mas mudar não é uma solução para ela, né? E nem deixar a mãe sozinha, desamparada. Ela entende que se for uma coisa de ser às vezes, é até bom para a mãe dela ter uma companhia, né? Ter alguém ali conversando. Mas ela se sente incomodada aí com a questão diária disso tudo, né? O acúmulo, né? Às vezes todo dia de manhã, de tarde, ainda quer ir à noite ainda, fora de horário, tarde da noite. E é curiosa, fica se intrometendo nas decisões ali, às vezes ela fica dando uns pitacos de coisa que ela não sabe, bem inconveniente, e tá incomodando bastante a Cristiane. A Cristiane não tá gostando disso, ela não sabe como dar um chega para lá, ela tem medo também de incomodar a mãe dela, de chatear a mãe dela com alguma coisa. Ela não sabe o que fazer. Ela queria desabafar e saber a opinião de vocês. Então, esse é o episódio de hoje. Deixe a opinião de vocês lá no nosso grupo do Telegram. Deixe também no nosso Instagram. Vou colocar a enquete lá para vocês responderem, tá? E é isso, gente. Me sigam no Instagram porque eu já vou soltar o episódio do Mexidão, tá? Nessa história do Mexidão, eu vou trazer aí algumas informações, acréscimos e comentários sobre histórias que já foram faladas aqui. E eu vou soltar lá no Apoia-se e na Aurelo um Mexidão falando sobre as histórias do radioativo, que é Mãezona, Amigos e Ameaça. Então, nós vamos ter um Mexidão no Apoia-se e um Mexidão aqui no Instagram. Tô pensando aí em soltar bastante história no Apoia-se para eu começar a falar mais enfaticamente aqui para vocês. Mas nós já temos 3 histórias disponíveis no Apoia-se, fora o Mexidão, que eu vou soltar lá comentando sobre essas histórias. Tá bom? É isso, gente. Obrigada por me acompanhar até aqui. Ative o sininho para receber a notificação. Entre no grupo do Telegram para comentar sobre as histórias. Eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar.
Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!